Oi, meus arrochados, bem-vindos a mais um episódio aqui no nosso Papo Mentora. E hoje eu tenho uma super convidada, não é que eu sou tieta, vocês sabem, só vou chamar pessoas que eu admiro nesse negócio, que é a minha querida Jordana, uma grande líder quando a gente fala sobre inovação, gestão de pessoas e mais, transformação social. E aí ela vai dar esse toque aqui, que vocês vão saber da história dela, e aprender como a professora se transformou aí em uma das grandes líderes multinacionais aqui no Brasil. Com vocês, Jordana. Ai, meu Deus! Ó, uma apresentação dessa, eu já vou ficar, já vou chorar, tá? Não pode fazer isso comigo. Para, não, é Não sério. pode. Muito obrigada pelo convite. Eu fico muito honrada com isso, porque eu sei que é muito generoso. Porque eu sei que Recife é um celeiro de muita gente boa, muita gente bacana. A gente Então, não nasce, a gente brilha. Só precisa ser descoberta. A gente é o melhor povo em linha reta do mundo. Nunca esquece disso, eu sempre falo isso. Eu fico muito feliz, muito obrigada. Espero contribuir com seus arrochados. Arrochados. Gente, vocês vão aprender o básico de uma liderança, assim, sabe? Que inspira e que, inclusive, é super tímida, né? A gente tava falando aqui no off que ela, sabe, tem que puxar ela, mas quando ela começa a falar, depois sair, né, rodapé dos trabalhos das pessoas, sabe? Então, assim, a Jordana é incrível, ela é muito solidária. Eu queria muito que vocês aprendessem com pessoa que tá aí no dia a dia, liderando grandes equipes, mas também liderando vários espaços de liderança feminina também, né? Então, acho que algumas vezes Jordana só foi apenas uma mulher, será? Não, eu sou muitas. Eu costumo dizer que o ser ou não seres, a questão tá muito equivocado, né? Me desculpe aí, mas eu acho que a gente é e não é muita coisa ao mesmo tempo, na verdade. Então, assim, a gente é mãe, a gente é esposa, a gente é amiga, a gente é profissional, né? A gente é vários papéis. Aquele incentivo, né? E eu gosto muito de ajudar as pessoas, porque muita gente me procura me pedindo ajuda e eu ajudo. E muita gente faz assim, e muita gente diz assim, mas você é tão ocupada, como é que você consegue? Eu disse, porque eu sou muito grata às pessoas que me ajudaram. Exato. Então, eu encontrei pessoas que foram muito generosas e que mudaram minha vida. E o mínimo que eu posso fazer é tentar ajudar as pessoas, no mínimo que eu puder. Ai, que lindo. Foi algo muito parecido, inclusive, que a Laís passou aqui. A gente teve um papo sobre comunidades, né? E ela disse assim, eu não canso de falar o quanto outras mulheres ajudaram eu chegar aqui. Então, se eu tô conversando com você é porque... Ela disse, 3 anos atrás eu entrei na comunidade e a mulher me dava mentoria de graça, curso de graça, tudo de graça. E ela disse assim, então se eu tô aqui falando sobre isso, então é muito bom. Então assim, ter mais pessoas que multipliquem, né? Então, isso, é isso mesmo, tá certo? E assim, ter mais pessoas que multipliquem, ter mais pessoas que incentivem, porque a gente já vive e a gente já vê tanta competição, né? Tanto duelo, tantos problemas, e eu acho que a gente precisa resgatar o melhor que a gente tem na gente, que é o fator humano mesmo, de colaboração, de empatia, de respeito. O que a IA não pode nos copiar, né? Ele entende muito sobre isso, tá, gente? Mas assim, o que a IA não pode, eu acho que é a singularidade, né? A gente fala muito na teoria social que o que nos difere e nos transforma é o coletivo, né? Então, assim, o ser humano, ele consegue refletir, ele consegue questionar ação. E a máquina, teoricamente, não poderia fazer isso, né? Exatamente. Então, é algo que a gente é único. E muito feliz, assim, como você disse, assim, eu não tenho tempo, mas eu vou achar tempo, olhar a tua carreira e se inspirar. Então, aí vamos começar a ir lá um pouquinho atrás e dizer assim, como é que a professora pesquisadora pisou em terras de tech? Tecnologia, tá? Para vocês que não sabem. Esse é o achado, assim. Eu sempre fui uma criança muito ligada às humanidades. Sim, porque lá em casa também, todo mundo é da humanas. A minha mãe, ela era professora primária, então eu cresci com pilhas e pilhas de livros sobre as mesas da minha casa, né? Então eu sempre cresci nisso e eu sempre quis, assim, ser professora. Eu queria ser professora. Mas eu queria ser professora de gente grande, porque de criança dava trabalho, porque eu via minha mãe. Experiência própria dentro de casa. Pois é. E eu, né, na ilusão, porque a adulta dá trabalho também. Se dá. A adulta dá trabalho também. Então, assim, eu entrei na faculdade aos 18, na Federal, para estudar História. Novinha, mais nova que eu. Para estudar História.
porque eu queria ser professora universitária, eu queria fazer carreira acadêmica, eu queria ser pesquisadora, e botei isso assim como foco para mim. Como meta pessoal. Como meta pessoal. Com 23 anos, eu prestei seleção de mestrado na Federal, passei em segundo lugar. Maravilhosa, gente. Bota muito, palma. muito nova. E eu lembro que a primeira vez que eu entrei numa sala de aula para dar aula, os alunos achavam que era uma colega. Eles demoraram a entender que a professora tinha entrado. Eu passei por isso no estágio, na época do estágio. Isso. Aí eu tava me lembro de estar estágio na escola, e aí eu tava conversando com o orientador pedagógico, tá? Ele falou assim, moça, você queria saber quem é a professora para falar sobre o Marcos? Eu falei assim, não, sou eu. Aí ela, você, tão jovem? Eu estava estagiando. Pois é. E aí eu vivi isso. Só que eu já era professora universitária nessa situação. Eu devia ter uns 24 anos, mais ou menos. Aí eu fiz o meu mestrado, publiquei, minha dissertação virou um livro. Foi o maior... Ainda é autora publicada. Faltei de falar isso no começo. Botem aí também. Foi o maior bafafá nessa época, porque minha dissertação foi, né... Premiada, publicada. Contraditória. Não, sei lá o quê. Aí eu fui fazer um trabalho no Banco Central do Brasil, lá em Brasília, que era previa inteligenciar todas as obras de arte, pedras e medalhas do Museu de Valores do Banco Central. E como eu falo muito pelos cotovelos, disseram, Jordana, vai lá conversar com esses meninos aí da tecnologia, para explicar para eles como é que o sistema tem que faz. Ser. Como é que o sistema tem que ser para a gente poder catalogar as coisas. E aí eu comecei a ter essa troca e achei tão interessante, aquilo para mim foi tão disruptivo que eu disse, quero fazer isso. Algo parecido com a minha história, mas tudo bem, segue. Quero fazer isso. E assim, quando eu disse quero fazer isso, foi muito engraçado, porque eu vinha de uma dissertação muito disruptiva, publicada, premiada. E por quê, eu vinha com convites para fazer doutorado, entendeu? E parar tudo isso. E eu parei tudo e eu disse, eu vou fazer um pivô de carreira. Aí todo mundo, oi? Todo mundo chamou de doida. Foi isso aí. Foi isso aí. Mas assim, hoje eu digo que, assim, é isso. E, você que tá aí, que tá pensando em fazer transição de carreira, não pensa duas vezes, só vai. Tá entendendo? Vai. Pega na motinha. Se der medo, vai com medo mesmo, mas vai. As pessoas vão chamar você de louca de qualquer forma. Eu também já escutei. E tudo bem. É preciso coragem, entende? Mas hoje eu me sinto uma pessoa muito realizada, muito feliz com a escolha que eu fiz. E você fez uma escolha certa, certeza. Eu fiz uma escolha. E aí eu fui trabalhar com tecnologia, fiz essa transição na época que nem era moda fazer transição para tecnologia. Tipo assim, né? Tu pivotou mesmo. Pivotei mesmo. Larguei mão de tudo e eu vou vir para cá, tá? Eu aprendi uma coisa que meu pai sempre dizia, a educação é algo que ninguém vai poder tirar de você jamais. Sim. Então, tudo que eu aprendi na minha época como historiadora, pesquisadora, escritora... Todas as competências que eu trouxe isso tudo. Isso. E eu acabei dizendo que eu virei uma concorrência desleal. Porque... Meu jeito, o currículo dela é muito pesado quando você bota para outra gestora que acabou de sair da faculdade. Porque, veja, eu trazia todo o rigor metodológico, toda aquela organização de gerenciamento de projeto, de processo, a capacidade de me comunicar bem, que a sala de aula garante isso para a gente, a capacidade de escrever bem, pela experiência de passar por, de pesquisa. Por esse lugar de escritora, entende? Então, e eu fiz essa transição para a tecnologia na posição de produto. Então, eu vim para a TI como um profissional de produto. Eu comecei como Product Owner, depois como Product Manager, passei 13 anos trabalhando com produto. Nossa! Até que um amigo meu disse assim, você devia começar a estudar para ser um agilista. Aí eu pensei, eu disse, vou. Aí fui estudar. E eu tenho um problema que eu não consigo parar quando eu gosto. Não, e não é só filha da educadora, ela gosta de estudar mesmo, gente. Ela estuda, ela se Por isso que eu disse assim, é uma competição desleal. A gente não tá aqui para competir, mas eu queria trazer para vocês que a Jordana... Um ponto que eu trago muito às minhas mentorias para os meus mentorados é que, tipo, a gente não está na moda da IA, assim, dizer assim, não, vou me tornar uma pessoa. Não, você vai se construir esse profissional e você vai estudar. Não existe fábrica pronta, não, minha filha.
Entendeu? Esse profissional vai ter que estudar para aprender. Tem. E eu gosto de dizer, eu digo muito na minha casa, a gente tem que estudar todo dia. Todo dia. Então, estudar tem que ser tipo, escovar o dente e comer. Hábito. Sabe? Tem que ser um hábito. Tem que ser todo dia. Porque todo dia tem uma coisa legal. Todo dia sai uma coisa legal. Entende? Então, eu costumo dizer assim, a gente tem que se apaixonar por isso. Porque quando a gente se apaixona por isso, não é, eu tenho que estudar. Eu tenho que trabalhar. Não, poxa, que massa, tem um negócio para estudar. Poxa, que massa, eu vou trabalhar nisso aqui, eu quero ver como é que isso vai ficar. Cadê a motivação, né? Exatamente. E assim, eu acho que o motivador intrínseco é a melhor coisa que existe. É a melhor coisa que existe. Então, a gente não tem que esperar os extrínsecos, sabe? Um reconhecimento de alguém dizer que você fez um bom trabalho. Não é por isso. Entende? As coisas mais legais que a gente faz na vida é quando os motivadores da gente, eles são intrínsecos. É porque você acredita naquilo. É porque você está apaixonado por aquilo. É algo que não dá para explicar, né? É o que faz o teu olho brilhar, entende? Aquele motivo é aí que dá certo. E deu muito certo, né? Passou esses anos, aí você construiu uma carreira de produto e agora você não é só produteira, né? Como eu já escutei tu falar por aí. Você é uma grande líder de pessoas e processos. E aí, com esse novo momento da Jordana? Então, eu acho que eu já tô mais nem nesse aí, tá? Olha aí, porque, pronto, assim, atualização em tempo real. Eu saí da historiadora, pesquisadora, né? Professora, para produteira, depois para agilista, que foi um lugar onde eu aprendi, de fato, assim, muito a liderar, sabe? A ser uma inspiração para as pessoas, a ser referência para as pessoas. Isso. E de um ano para cá, eu resolvi pedir licença desse lugar de agilista para voltar de novo, né, dentro da área de tecnologia, mas voltar de novo e fazer um pivô para estudar um pouco e experimentar um pouco sobre inteligência artificial. Então, hoje você está no modo dev? Desenvolvedora? Não estou no modo dev. Hoje eu digo que eu estou no modo de encontro, sabe? Deixa eu tentar explicar assim. Eu sempre fui apaixonada por processos. Eu sempre fui apaixonada pela ideia de como fazer com que a vida das pessoas fosse melhor, fosse mais fácil. Facilitar esse trabalho. Exatamente. Então, o lugar de produto tem muito sobre isso, de você se apaixonar pelos problemas das pessoas. E tentar resolver. Exatamente. No meu lugar de agilista também teve muito isso, porque eu nunca fui um agilista de time, eu sempre fui um agilista de organização. Então, pensar no problema da empresa para resolver. Exatamente, em como construir modelos de trabalho que conseguissem ajudar aquelas organizações, aquelas empresas a tirar gargalos, a evitar desperdícios, entende? E hoje, eu continuo trabalhando com isso, pensando isso, agora fazendo uso de squads humano-agênticas, fazendo uso de agentes ou de skills, né, construídos com inteligência artificial para ajudar as pessoas a tornarem suas vidas, seus dia a dia mais fácil. Então, de fato, ela está construindo o que muitos têm medo, será? Que é IA? Tipo, você vai roubar minha skill agora? Porque já disseram que vão roubar meu trabalho. Eu reflito muito sobre isso, sabe? Porque é comum as pessoas dizerem assim, Jordana, vou perder meu emprego? Pergunta que a gente escuta todo dia. E eu acho que essa pergunta ela é muito difícil de ser respondida, porque ela requer considerar muitos fatores, entende? Mas aí, ultimamente, eu volto com a questão para as pessoas, tá certo? Devolva a pergunta. Eu devolvo a pergunta. Se você é um profissional que executa atividades, certo? Então, por exemplo, vamos falar de agilidade, que é o seu lugar, também é o meu lugar. Se você é um agilista, que a sua preocupação é facilitar eventos, tá certo? Criar indicadores e analisar alguns indicadores. Se você é um profissional bom executor, que executa bem o que preconiza um framework, um método, que executa bem uma boa prática, você precisa repensar. Sim. Tá certo? Nesse Veja lugar só que eu não estou dizendo que você vai perder seu emprego, eu estou dizendo que você precisa repensar. Repensar. E aí eu acho que você trouxe um ponto importante, porque eu falo isso, que eu já trouxe isso em outros lugares, eu já trouxe isso para times também, de lugares,
que a minha liderança ela não está vinculada a métodos ou modelos de trabalho. Eu já falei isso em outros lugares. A minha liderança ela está ligada a como eu lidero e como as pessoas me veem nesse processo de liderança. Exatamente. E aí tentar solucionar problemas. Exatamente. Aí é que está a questão. Veja, Charles Darwin, ele disse isso há muito tempo, tá certo? Que a regra da sobrevivência é a capacidade de adaptação. Sim. Né? Então, se você for olhar a história da humanidade, eu não vou nem falar sobre a sobrevivência dos animais, mas vamos falar também sobre profissões. Que continua, né? Tinham profissões que hoje não existem mais. Exatamente, foram extintas. Né? A nossa profissão, que a gente está falando sobre isso agora, né? Em breve não teremos mais esse nome, talvez. Quando a gente era adolescente, nem existia. Exato. Né? Eu falo isso. Nem existia. Eu tenho uma filha... Eu era agilista e nunca sabia, mas esse nome nem existia. Nem como é que eu ia saber que eu era? Pois é. Então, assim, eu vou olhar para a câmera. Eu tenho uma filha, Helena, que vai com certeza ver esse momento aqui. Porque... Beijo, Helena. Também incrível. E eu digo para Helena assim, olha, não se preocupa com o que você vai ser quando crescer. Porque muito provavelmente a sua profissão ainda não existe. É possível. Entende? Não existe, ainda não existe. E é muito possível, porque quando eu pensava em ser uma professora de gente grande, o que eu faço hoje não existia, tá certo? Não existia. Então, o que a gente não estava nem como você adivinhar. Exato. Então, a gente não tem que se preocupar se eu vou perder meu emprego. A gente tem que se preocupar como é que eu vou me preparar para o próximo trabalho. O meu próprio desafio. Entende? Para o próximo. É isso. Eu já perdi as contas quantas vezes eu me preparei para o meu próximo trabalho. Entende? E é importante se preparar, né? Porque eu acho que em todos os mercados, é por isso que o Jornal está falando, né? Tem mercados que não existem, que vão existir, nichos que não foram falados. A gente está nesse lugar aqui de fala, no estudo, gente, a gente nem imaginava que isso aconteceria. Eu nunca conseguiria. Deixa eu te dar um exemplo bem prático. Há pouquíssimo tempo atrás, começou-se a se falar sobre engenharia de prompt. Sim. Né? E aí, o profissional do momento é o engenheiro de prompt. Eu nunca vi uma carreira começar e cair tão rápido. Se tornar engenheiros de engenharia de um prompt ano. Não existe mais. Hoje, a gente fala de engenharia de contexto, que é algo muito mais profundo do que a engenharia de prompt. Veja a velocidade. Não deu nem um ano. Com que nasce uma deu profissão nem um ano, gente. E ele acaba. Exato. Tu tá entendendo? Não, e a gente comentou quando eu postei naquele dia, falou assim, não tava aí. Um papo que o rapaz de um evento que eu participei do Sebrae, ele falou sobre isso, né? Que ele estuda e trabalha sobre inteligência artificial, corrigindo. Ele falou assim, gente, o ChatGPT é o 0,1% do quando a gente fala sobre inteligência artificial. Exato. A galera acha que surgiu ontem. Ele faz 70 anos, daqui a pouco ela faz centenário. Exato. Então, assim, não é de hoje que a gente estuda sobre tecnologia, sobre inteligência artificial, ou ter agentes, ou ter pessoas, né, robôs que auxiliem no processo humano. Exato. Logo, só que assim, né, vamos dentro do mercado, jogamos aí um chat GPT da vida, né, vou dar uma palhinha, pronto. Aí a sociedade enlouqueceu, todo mundo agora tem que pagar cursos para ser engenharia de prompts. Exato. Vamos falar sobre essa experiência do ChatGPT, se você me permite, tá certo? Sim, claro. O mais queridinho dos fãs. Quando a gente fala de história da colaboração humano-agêntica, tá certo? A gente tem uma fase que é um humano usando uma IA como uma ferramenta consultiva, que é exatamente como a grande maioria das pessoas fazem hoje uso estão fazendo do ChatGPT, tá certo? Isso aqui. Entre isso outras. Aqui, Exatamente. Aí a gente vai para uma segunda fase, onde você tem o humano usando uma inteligência artificial como um co-criador, que é a era Copilot, né? Porque o Copilot é um copiloto. Para dirigir junto com você. Vai fazer ali junto comigo, tá certo? Aí a gente vai para uma outra fase, que é um humano fazendo uso de um conjunto de inteligências artificiais, tá certo? Para que essas inteligências elas executem o trabalho pelo humano. Então, se a gente voltar um pouquinho naquela questão de que vai tirar meu emprego, tá certo?
a gente tem que pensar que a próxima cadeia de habilidades que vai se requerer aos humanos é a capacidade criativa, a capacidade de um olhar sistêmico e a capacidade de criar bons contextos. Porque o trabalho executivo, ele está já, não vai ficar. É isso. Ele está a encargo das inteligências artificiais. Que é o que a gente fala sobre o operacional. Exatamente. Que aí, tudo bem a máquina fazer. Tudo bem fazer. Entende? Então, vai ficar a encargo dos agentes, ou mais recentemente, das skills. Tá certo? E cabe ao humano ser o estrategista da operação. Dá o controle do rumo, né? De como que vai é o fazer lugar que confere a ele. Exatamente. Entende? A gente tira o humano desse trabalho operacional para colocar ele numa posição mais estratégica. Nada de passar horas fazendo um PPT se eu tenho um agente que pode fazer isso. Que pode fazer isso. Né? Exatamente. Mas pensar na estratégia por trás daquele treinamento, agora, ele não pode pensar. Não pode pensar. Agora, pense bem. Vamos falar de novo de agilidade. A gente tem agilidade, trabalha muita métrica, né? Sim. Muita métrica. Aqueles dados. Aquele dado bonitinho. Eu sou super fã, certo? De Data Driven Decision. Eu acho que a gente precisa ter dados para tomar boas decisões. Sim. Porque senão vira achômetro, né? Exatamente. Aí, durante muito tempo, a gente cultuou métricas como métricas de fluxo, lead time, cycle time, throughput, entende? Que não são ágeis, tá, gente? São métricas de fluxo. Métricas de fluxo. Exato. Qualquer tipo de fluxo de trabalho. Que isso pode ser colocado em qualquer tipo de serviço. Exatamente. Não precisa ser tecnologia. Aí, quando a gente colocar a gente na parada, obviamente, eles vão entregar mais rápido. Concorda? Sim. Então, essas métricas, elas vão virar métricas de vaidade, como a gente estuda lá no Fit for Purpose, certo? Vão virar métricas de vaidade. Isso. Só por Onde é que está a grande questão agora? Não é quão mais rápido eu consigo fazer, mas é o valor que eu consigo agregar. Então, a gente sai daquele lugar que endeusa, certo? Só os números. A entrega, tá certo? Para a gente pensar no valor. Aí a gente volta para a mentalidade de produto, né? De entender então, qual é o problema que aqueles dados estão Não é mais output que interessa, é o outcome. Então, cabe ao humano fazer esse contexto e criar essa estratégia, porque senão esses agentes ou essas skills, elas vão construir, mas vão construir a coisa errada. Exato. E acontece muito, né? Eu já dei um exemplo aqui em outro podcast, que, falando de produto, né? Que eu tive uma Product Manager que trabalhou comigo, foi exatamente isso. Sem entender o contexto do cliente, o executável foi errado. E aí, lógico, quase cabeças rolaram naquela época, né? Porque chegou no CEO. E ele, o que aconteceu, assim? Que o cliente reclamou tanto, foi um chiado tão alto, porque simplesmente ela deixou parte do contexto, né? E aí, lógico, o operacional fez o quê? Reproduziu. Sem refletir se de fato aquela solução atendia o site, né? A solução do cliente. É exatamente isso, entende? Então, os agentes, eles vão fazer. Só resta saber se eles vão fazer certo ou não. E quem vai decidir isso é o humano nessa posição de estratégia. Então, a gente está aí falando, deixamos de falar do operacional, que é o que se vende muito, né? Que falo que menos pessoas, vocês vão ver muito curso está na internet aí, se vocês olharem marketing digital. Então, eu vejo muito, também tem essa galera blogueira ou mentora, né? Já que eu estou nesse nível de mentoria, eu vejo muitas pessoas que não têm uma base nada de tecnologia e vêm dessa ideia só porque entendeu o iceberg de toda a tua explicação. Que a ideia é tipo, fazer um bom prompt, fazer um agente aqui para conseguir, sabe? E aí vende aquele curso achando que era uma coisa simplesmente para melhorar uma ferramenta. A ferramenta é simplesmente o ponto do iceberg. Uhum. Não é o contexto que a gente vai, o olhar sistêmico para como é que eu vou resolver, o que é que ele vai ajudar a minha vida. Eu sempre pergunto isso, falo assim, gente, o que é que isso vai me ajudar? Se isso for mais uma coisa para eu fazer no meu dia de trabalho, obrigado, não quero. Uhum. Entendeu? Eu acho que a gente tem que entender que a tecnologia ela é um meio para as coisas acontecerem, ela não é o fim. Isso. O fim são gente, né? Somos as pessoas. Exatamente. Ai, que maravilhosa. E aí,
Jordana, a gente podia falar comigo. A gente vai trazer mais ela, né, para falar sobre IA, porque você já percebeu que, inclusive, eu acho que é o hiperfoco, nós como TDAH aqui dela, o hiperfoco de Jordana agora é sobre IA, tá? Então, assim, eu vou falar para vocês que a gente vai falar mais disso em outros momentos, vou trazer ela mais nesse contexto. Mas aí, trazendo você, né, para as pessoas que te conhecem, te admiram, como você disse, assim, que olham para a tua trajetória. Aqui no nosso Papo Mentor, a gente sempre traz um papo, assim, de conselhos. E aí eu queria muito te ouvir para tu trazer os teus conselhos. Quais seriam os conselhos, assim, Jordana, depois de ter passado por toda essa caminhada, como você disse, né? Da educação, da publicação, da gerência, né? E agora, talvez, da inovação ainda muito mais no dia a dia de construção, para quem quer começar, quem quer mudar de carreira ou quem quer liderar, mas acaba dizendo assim... Estou escutando muitos outros, como você fala, e eu não consigo dar o pontapé inicial. O que você traria para essas pessoas? Tá. Eu acho que a primeira coisa é confie em você. Confie em você. Eu falo isso muito. Muitas pessoas que me param, Jordana, vamos tomar um café. E assim, quando eu começo a conversar com as pessoas, escutar as pessoas, medo, né? E olhar de perto para essas pessoas, nossa, aqui tem um verdadeiro diamante, entende? Então, eu já encontrei com muitas pessoas na minha vida que são verdadeiros diamantes, mas que não conseguem se enxergar assim. Então, a primeira coisa que eu gosto de dizer é confie em você, porque dentro de você, você tem todos os elementos que você precisa. Você tem todos os elementos. Sim. Seja coragem, seja resiliência, resignação, que tudo isso é necessário. Sim, a gente acha que é só aprender o técnico, né? Não é. Para fazer uma transição de carreira. Não é. Tem um fator que foi muito importante para mim e é ainda hoje, sabe? Que é a minha intuição. Ela confiou e foi. E ainda hoje Ainda hoje eu faço assim, eu tô com a sensação que por aqui vai dar ruim se eu tentar. Entende? Porque dentro de você, você tem isso. Então, esse é um conselho. O contexto que a gente viveu. Confia em você. O outro conselho que eu dou é você precisa estudar todo dia. Todo dia, entende? Então, eu escutei seus podcasts me arrumando de manhã para trabalhar. Meu Deus, tô emocionada. Enquanto se arruma. Escuta quando está se deslocando. Sim, já escutei muito isso, escutaram no carro. Faz isso. Então, eu não tenho tempo. Tem, amor. Vai lavar a louça. Fica lá ouvindo podcast. Vai ler um livro, né? Vai escutar uma história legal. Você está estudando quando você faz isso, porque você está escutando alguém vai te dar um insight, alguém vai te dar um gatilho. Então, confia em você. Estuda todo dia. E busca teus pares. Busca teus pares. Às vezes eu tenho ideias que eu sou uma pessoa extremamente criativa e dada a minha condição neurológica é normal, eu sou neurodivergente. Nós somos diversas. Então, assim, eu tenho muitas ideias, sabe? E às vezes eu duvido dessas ideias por alguns minutinhos, aí eu faço, espera aí. E aí eu chamo pessoas que eu tenho como referência e mostro. Eu digo, eu pensei, o que você acha? O que você acha disso aqui? Você acha que faz sentido? Entende? Mas não coloca na gaveta. Escuta. Então, buscar os pares é importante também. Conhecer outras pessoas que passam pelo mesmo momento da gente, deixa pensar que a gente não é louca, né? A gente começa a entender, eu falei, pô, não sou louca. Ela também passou pela mesma coisa que eu passei. A identificação, né, de coletivos, eu acho que é muito importante, assim. A gente acaba entendendo que a gente não tá sozinho no mundo. E que a dor que ela passou é a mesma dor que eu. E é um processo, não como eu falo que não vai sair pronto, né? Ninguém vai sair pronto aqui rápido, não pronto. Mas é um processo, né? Uma construção. E a carreira também tem isso, né? Eu falo que não tem como vocês associar a pessoa profissional e a pessoa do dia a dia, que lava roupa, que atende, que faz café, que, né? Que é vida, que é humana. Então, acho que você tem que administrar esses pratinhos exatamente entendendo as suas possibilidades, né? Tipo, eu sou muito boa nisso, eu sou criativa. Então, como a Letícia falou, né? Vamos ser criativos, vamos desenvolver. É assim que a gente consegue melhorar essas competências. E aposta na tua força, né? Aposta na tua jeitinho, força. Né? Se é esse o seu lugar, se é isso que você acha que você manda bem, aposta na tua força. Porque, como diz Luiz, só você é em você. Né? Se você não acreditar em você, ninguém vai. Né? A Jordana reafirmou mais uma vez, por isso que eu falo muito a importância da gente confiar no nosso jeitinho,
maravilhoso. Jordana, muito obrigada pelo seu tempo, de ter vindo aqui, de ter colaborado, de ter mais mulheres ouvindo mais homens, entender que a liderança, assim, ela começou em diversos lugares, ela é incrível. E também entender que é possível, não tem data, não tem horário para você mudar, querer inovar, né? Acho que as pessoas têm muito medo dos 30 a mais, por isso, né? Que parece que a gente tá... Que 30, amor? Eu tenho 46. Ah, amiga, para com isso! Eu comecei a estudar esse negócio desse ano passado. Vê, entendeu? Então não tem idade, gente, pra gente utilizar as nossas possibilidades. Então... Agradeço você muito pelo... Eu que agradeço. E eu sou uma arrochada, viu? Arrochadíssima. Eu sou uma arrochada porque eu não perco podcast. Ai, meu Deus, eu vou chorar. Então, é isso, gente. Muito obrigada por ter escutado até aqui. Espero vocês no próximo episódio. Um cheiro.